Fala pessoal, tudo bem? E hoje gravando o segundo episódio da série O Reservista da Vez. Então, pô, uma honra aqui receber o Tenente Monteiro, que é um amigo, um companheiro, tenente de infantaria, né, que hoje aí está bem sucedido no mercado de trabalho, trabalhando na área de seguros, né, e vai contar para a gente como que foi toda a sua caminhada, a sua jornada, desde a entrada aí na vida militar, o dia a dia na caserna, depois a passagem para a reserva e hoje o que ele está fazendo aí no mercado civil. Então, bom dia, Monteiro, tudo bem? Bom dia, Galdino. Como é que você tá, meu camarada? Opa, vamos que vamos, né? E eu vou começar aqui, Monteiro, já te perguntando, como é que surgiu essa ideia? Pô, vou virar militar. Como é que é? Alguém te influenciou? Foi da sua cabeça? Conta aí pra gente. Na verdade, desde criança, né? Eu sempre gostei muito. E aí, moleque é o terror, né? Fica brincando de guerrinha, de luta, de ver Rambo, filme, essas coisas. Então, isso sempre me atraiu bastante, né? Nunca tive nenhum familiar militar, né? Eu fui o primeiro da minha família, então não teve nenhuma influência externa. Até na época do alistamento, fui com alguns amigos na junta, todo mundo doido para ser dispensado e eu querendo ser chamado. Felizmente deu tudo certo, mas foi algo pessoal mesmo. Legal, legal. E aí você acabou entrando no CPUR, é isso? Que ano que foi Isso, isso? eu incorporei no CPUR de São Paulo em 2008. 2008, 2 anos depois que eu, então. Legal. E aí Isso. você começou lá o período básico, né? Aquele sanhaço total, aquele sofrimento, né? Do começo para acostumar. E aí, como é que foi o seu dia a dia? Você se adaptou? Você achou tranquilo? Ou sofreu muito? Como é que foi? No começo não tem como ser diferente, né? Todo mundo Aham, bisonha, um mundo totalmente diferente, né? Da nossa realidade, da vivência que a gente tinha aham. até então, né? Mas eu considero que eu me adaptei muito bem, foi bem tranquilo, apesar, né, dos eventuais tropeços que a gente dá ali na nossa trajetória enquanto a gente está aprendendo, Sim, mas foi sim. muito tranquilo, foi muito bom, né? Ao final do período básico, no momento da escolha das armas, eu estava bem classificado, né? Fui o 17º geral, pude escolher arma de infantaria, que já era meu interesse desde o início, e aí depois seguimos tranquilo aí ao longo do restante do ano. Legal, papirão, então, você, né? E como é Papirão, que foi papirão. levar a faculdade junto? Você estava fazendo? Como é que foi esse em paralelo? Foi difícil? Quando eu incorporei, eu estava no segundo ano de direito, né? O terceiro Tá. semestre. Uhum. Né? Não que eu recomende, mas uma opção particular, né, até para eu conseguir me dedicar mais ao curso de infantaria, para ter uma boa qualificação para ser convocado, né, convidado, na verdade, no ano seguinte, eu optei no terceiro semestre por trancar, porque aí já estava Aham. também na arma, né, já era outra dinâmica. E Uhum. depois, quando eu já estava na tropa, eu fiz uma mudança, né, eu me formei em gestão em segurança privada. Né, o mercado de segurança ele absorve muito militar, né, por Aham. diversas questões, e não teria como ser diferente, né? Então, já pensando na minha transição para a carreira civil, eu fiz a faculdade em gestão e segurança privada, Ah, legal. Porque enquanto eu o estava na dia, tropa. aham. O dia a dia de CPR é puxado, né, cara? Você conseguir levar os estudos, né, ali no período da manhã, né, ser bem classificado, né, porque senão você não consegue continuar na tropa, né, e depois à noite você já ir para a faculdade até, né, 11 horas, meia-noite, e depois começar tudo de novo com o TFM de manhã, carcaça vai para o barro, né? Então, é uma opção, às vezes, né, de alguns até trancar, porque o ritmo é intenso, né? E realmente é um investimento, né? Eu conversei ontem com um tenente, né, também, tenente Ambrósio aqui da série, e a gente vai lançar hoje o vídeo, por coincidência, hoje que eu estou gravando, né, no caso. E aí ele falou também, cara, o dia a dia é insano. Então, mas ele sempre levou a sério, né? Como você aí com certeza levou a sério, ficou bem classificado e conseguiu ir para a tropa. E depois indo para a tropa, você foi para onde? Foi para outra cidade? Como é que foi? Eu fiz o EIPOT, né, que é o estágio de instrução e preparação de oficial temporário, no quarto BIL, né, ali Legal. em Quitaúna, em Osasco. Aham. Né? Depois saí o 01 do estágio, porque o EIPOT de infantaria, né? A gente tem o CPUR de São Paulo, Uhum. o NPUR de São Vicente e o NPUR de Campinas. O EIPOT é todo mundo junto, né? Sim, Então sim. juntou todos os aspirantes. Ao término do estágio, eu optei por servir no segundo BPE, né? O Batalhão Tá. de Polícia de Exército, em Osasco também. Foi onde eu fiquei de 2009, logo ao término do estágio, até 2016, quando deu meu tempo de serviço e eu fui licenciado.
Legal. E lá no BPE você conseguia atuar numa atividade? Conta pra gente o que que você fazia lá e se tinha a ver com a sua faculdade, né? O curso que você estava cursando. Sim, uma das questões também que eu optei por essa faculdade é que ela tinha muita sintonia com a atividade de PE, né? Uhum. Eu, durante muitos anos, fui de tropa, né? Comandante de pelotão, principalmente, algumas ocasiões como comandante de companhia, mas a atividade de PE ela tem muito a ver com a própria atividade de segurança, né? Na Aham. segurança de autoridades, segurança de instalações, escoltas de comboios, né? Guarda de instalações e presos, enfim, né? Então, tinha muito já do que eu via na faculdade, né, com o Aham. dia a dia que a gente já executava, né, nas tarefas, nas operações que a gente tinha ali no nosso cotidiano. Entendi. Então, você conseguiu o melhor dos mundos, né? Porque a gente que é oficial temporário, né? Um dos grandes desafios é conseguir conciliar, né, a sua formação civil e o seu dia a dia militar, né? No caso, eu estava fazendo direito e estava num quartel de logística, então eram coisas, apesar de lidar sempre com contrato, com licitação e etc., mas, né, são áreas diferentes, né? Digamos assim. E você, sabendo que você vai embora, né? Você quer começar a atuar, né, dentro da área que você vai seguir. Então, foi legal, né? Você ter falado isso, porque você conseguiu se enquadrar numa área que você já estava aprendendo no dia a dia lá, né? A experiência que você teve no quartel foi muito válida, né? Depois para a sua vida lá fora. Então, acho que isso te deu uma tranquilidade também, né? Sim, com certeza. É a diferença de a gente já sair sabendo, né? A gente Aham, não precisar aprender depois que vai para a reserva uma nova atividade. Isso realmente aham. é muito bom. E lá dentro você conseguiu fazer alguns cursos, assim, que você acha que foram importantes? Conta um pouquinho para a gente como é que tinha Com lá dentro. certeza. Eu, até tenente antigo, eu tinha o meu gorrinho numerado, né? O Aham, pessoal brincava lá, falava, isso aí gosta de fazer um curso, gostava mesmo, né? Eu fiz segurança de autoridades, combate a ambiente urbano, operações com cães, né? O famoso cão de guerra, legal. Aham, motociclista militar batedor, instrutor durante todos esses anos também, né, de alguns cursos, estágios, fiz alguns também de banquinho, né, porque a gente em determinado momento precisa assumir funções administrativas, né, até para o aspirante, para os tenentes mais novos terem o tempo de tropa deles, né, então análise e melhoria de processos e outros cursos assim. legal, legal. Eu acho que você já foi se encaminhando aí para a reserva aos poucos, né? Digamos assim, você não deixou para o final, né? Como muita gente acaba deixando, né? Então, eu acho que foi uma passagem mais tranquila. E aí você ficou 8 anos, você saiu antes, como é que foi essa saída e para onde você foi, né, de início? Isso, eu fiquei os 8 anos, né, eu dei Uhum, o tempo máximo de serviço. E aí, pelas voltas que a vida dá, né, eu acabei saindo de São Paulo e me mudei para o Paraná, né, cidade de Maringá, que é onde eu moro atualmente, né, uhum, e comecei a trabalhar na prefeitura. Né, a prefeitura ela tinha uma estrutura de segurança que na época não era ainda uma secretaria, né, era chamado de Gabinete de Segurança Integrada, tá? A gente tinha a guarda municipal aqui, mas ela atuava ainda de maneira muito precária, com pouca estrutura, sem viatura, né? E aí, um dos meus trabalhos principais era fazer a integração da guarda com as demais forças de segurança, né, em apoio em operações principalmente, porque eu tinha efetivo, mas eu tinha pouca capacidade de ação deles, né? E aí a polícia militar ela tinha uma grande capacidade operacional, mas às vezes ela necessitava de efetivo, né? A gente fazia operações entendi. integradas também com Polícia Federal, Receita, Polícia Civil, então foi muito bacana. E esse trabalho ele começou a surgir novas demandas, né? Ele frutificou bastante, que foi quando a gente, inclusive, transformou esse gabinete em secretaria, né? E fizemos todo o processo para que a Guarda Municipal pudesse estar apta a utilizar arma de fogo, né? Porque quando eu Hum, assumi lá em 2017 não era. Então, entendi. elaboração de novo estatuto, ouvidoria, corregedoria, curso, autorizações via Polícia Federal, licitações, né, para aquisição de armamento, munição, equipamento, que é isso aí a gente traz Aham, muito bem lá da caserna, né? é. Então, esse foi o início da minha carreira civil. Né? Depois de 2 anos nessa atividade, eu fui trabalhar para o governo do estado, fiquei vinculado ao Detran, né? E aí o Aham, PE também, ele tem atividades de trânsito, né, dentro da nossa rotina, das nossas incumbências, então também uhum, estava já no meio que eu conheci, né, mais uma vez aí fazendo uso do que a gente aprendeu na caserna, né? Muitas vezes a gente pensa, sim. pô, eu vou fazer isso aqui, da hora que eu der baixa, eu nunca mais vou
vai me servir de nada, né? Muito pelo contrário, né? E posteriormente eu voltei para a área de segurança, lotado ainda no estado, mas na Secretaria de Segurança, e fiquei Aham. na administração de uma subdivisão da Polícia Civil. Pô, show, show. Então você carregou bastante coisa aí para o meio civil, mas voltando um pouquinho, né, que é o que interessa principalmente para a galera que está saindo aí, ou que acabou de sair, essa entrada sua, né, no primeiro emprego civil, como é que foi? Foi uma conexão, uma pessoa que te levou, que te ajudou, ou você achou essa vaga em algum lugar? Como é que foi? Porque esse é o grande desafio hoje, né? Estou saindo, o que que Aham. eu faço, né? Eu invisto em relacionamento, eu faço meu LinkedIn, eu começo já a me conectar, sair um pouco do meio civil, já ir em feira, né, workshops. Conta pra gente como é que foi, né? Que a galera se preocupa bastante com isso. Eu entendo que todas as ferramentas elas são válidas, mas para Aham, mim o melhor é o network, né? tá. Você criar relacionamentos, Uhum, né? Que foi justamente o que me trouxe a Maringá e as atividades que decorreram foi justamente isso, né? Eu entendi. estava em São Paulo, né? Uma pessoa me conectou com o prefeito, né? Na verdade, a ideia nem era que eu fosse trabalhar na prefeitura. Falou, ó, eu conheço o prefeito aqui, ele é uma pessoa muito bem relacionada, né? Por ser prefeito, evidentemente. Eu vou passar o seu currículo para ele e ele repassa para algumas pessoas, Uhum, de repente você consegue vir trabalhar para cá. Foi legal, né? Já imaginando ir para a área de segurança privada. Pouco tempo depois ele me ligou, falou que tinha se interessado pelo meu currículo, estava precisando de um profissional com esse perfil para auxiliá-lo na prefeitura, e tá. daí as atividades decorreram, mas ainda hoje, né, a gente vai comentar um pouquinho sobre a minha atividade atual, relacionamento, né, a gente investir Relacionamento. nisso daí. E Entendi, aí entendi. tudo é válido, né? Participar de feiras, de workshops, fazer curso, porque além de aprender, você está conhecendo gente nova, então, para mim, essa é a melhor ferramenta. Tá, não, inclusive, né, no dia a dia dos quartéis, a gente tem as formaturas, as cerimônias, né, em que muita gente civil vai lá, autoridades, né? Então, às vezes, essa é a oportunidade para você conversar com elas, né, conhecer o que que elas fazem, né, se apresentar, falar quem é você. Essa conexão pode não te servir naquele momento, mas, né, quando você estiver saindo, você pode bater na porta dela lá e falar: ó, tô saindo, tô trazendo tudo isso aqui de currículo, de bagagem, né, servir em tal lugar, posso contribuir dessa forma. Então, nunca é perdido, né, aquela ocasião. Então, porque às vezes a gente fica um pouco, né, dentro dos muros ali, né, Felipe, né, ali fechado, né, a gente olhando muito para dentro e às vezes esquece de olhar um pouco para fora, né, principalmente ali quando a gente está no começo da carreira, falta muito tempo para sair, né, vou viver o negócio aqui intensamente, né, e você às vezes esquece que essa pessoa que você está encontrando pode te servir daqui uns anos, né. Então, eu acho que ficar com o radar ligado, né, principalmente, porque a sua hora vai chegar, né? Todo mundo é temporário, né? Sejam os Sim, de carreira ou os temporários mesmo, né? Só muda o tempo. Então, eu acho que essa é a dica de ouro. Todo mundo que eu converso fala a mesma coisa: network, invista em network. Eu pego no pé do pessoal que faça o LinkedIn, deixa o LinkedIn atualizado, poste conteúdo, né? Todo mundo tem conteúdo para postar, né? Mesmo dentro do quartel, se você quer falar sobre segurança, cara, você vai pegar uma notícia de jornal, você vai comentar um assunto, você vai colocar um estudo, vai mostrar um curso. Então, todo mundo tem conteúdo para mostrar, né? Não é só quando você está aqui fora que você tem. Legal. E aí você começou nessa parte civil, né? E pelo jeito você migrou para outra área. Foi isso mesmo, né? Que você estava bem focado em segurança. Como é que foi? Não, vou mudar de área. O que que aconteceu nesse momento aí da sua carreira? foi uma reviravolta muito grande, né? Uhum. Eu estava numa atividade que eu gostava bastante, né, dentro de uma estrutura da Polícia Civil, mas eu me vi Aham. numa situação que eu estava estagnado, né? Eu Tá. não ia mais, por limitações, inclusive legais, né? Porque por não ser policial, eu tinha limitações de atividades, eu não poderia fazer novos cursos, enfim, né? Tá. Isso que eu começou a me incomodar, né? Eu não Entendi. conseguia agregar mais conhecimento e aí eu resolvi migrar de área, né? Já aproveitando a experiência administrativa que eu tive na tropa, né? Como Uhum. conformador de registro de gestão, que é como se fosse um auditor interno ali, né? De documentação, movimentação financeira. Fui também tesoureiro, né? Também participei ali de algumas outras atividades administrativas e eu falei, poxa, tem essa outra face que eu ainda não Aham. explorei, né? Então, através de um primo, né, que ele já é do mercado de seguros há uns 14 anos aproximadamente, Uhum. ele me conectou a esse novo ramo, né? Então, hoje eu trabalho na área securitária,
né? Mas foi também através de relacionamento e indicação, porque ele conhecia uma pessoa que estava precisando captar um profissional, né? E Aham, ele, sabendo desse meu momento, ele falou: Poxa, tem um negócio legal para você, vamos conversar. E que aí que legal. houve essa migração, mas foi para sair da zona de conforto, Uhum. né? Isso também é muito importante a gente pensar: Poxa, se na atividade que eu estou fazendo agora, né? Primeiro, se ela faz sentido para você, você tem que ter um Aham, propósito, né? sim. Segundo, isso está te agregando alguma coisa? Terceiro, da onde você quer chegar, né? Então, eu acho que a zona de conforto ela é um perigo muito grande. Então, ter saído dessa zona de conforto, para mim também foi muito bom e através de conexões. Legal. Então você tinha uma caixinha de talentos, digamos assim, né? Você falou, opa, essa parte aqui eu vou explorar, né? Essa parte administrativa, burocrática, né? Você viu aí na vida militar, né? E você é um símbolo também, porque muita gente que vai para a área militar acaba ficando refém dessa área, né? Achando que só tem que fazer isso, né? E a vida civil, né? Do reservista não precisa ir só nesse sentido, né? Então ele pode se reinventar também e buscando ali na memória, com certeza ele já viu alguma coisa na área de qualidade, às vezes na área financeira, na área administrativa, que ele pode falar, opa, esse caminho aqui não está dando certo, vou para outra área, né? E hoje está muito mais fácil, né? Monteiro, tem curso para tudo na internet, EAD, livro, cara, e você fazendo uma conexão e se qualificando, né? Se preparando, tirando uma certificação, nossa, você consegue fazer uma transição bem mais fácil que antigamente, né? Que você ficava engessado ali, né? Se culpando, né? Fiz até outro dia um vídeo sobre isso, né? Se culpando, não, como que eu vou mudar de carreira? Né? Como que eu vou largar tudo que eu já fiz? Então, cara, você foi muito corajoso nesse sentido, né? Um exemplo para a galera aí, né? Que é possível mudar de área, né? Tem que investir, tem que se dedicar. E não é que você vai começar do zero, né? Porque a gente nunca começa do zero. A gente sempre traz uma bagagem. Então, com certeza, alguma coisa da área de segurança você está usando hoje, né? Na área de seguro. Então, eu acho que isso é muito legal de comentar. E aí você conseguiu entrar nessa área de seguros, como é que foi? Assim, Isso. E aí até a questão da própria, o link, né, da segurança com a parte de seguro, né? aham, Segurança e seguro tem também tudo a ver. E a parte que a gente trabalhou bastante também ao longo da carreira militar, parte de tá, gerenciamento de riscos, né? A gente uhum, faz isso até para o planejamento de uma instrução, né? Você tem que fazer sim, lá a avaliação do risco, como que é. E o é, mercado de seguro, ele envolve muito disso também, né? Então, tá, como se deu essa minha transição? Eu falei, poxa, legal, eu tenho uma experiência administrativa, né? Eu sei sobre análise de gerenciamento de riscos, né? aham, Então, agora eu vou entrar na parte técnica, né? De tá. seguro, efetivamente, né? Parte comercial, que aí sim foi uma habilidade nova que eu precisei desenvolver, né? Aham. E não tem aquela questão, poxa, mas eu nunca vendi nada na vida. Tá errado. A gente Sim, se vende o dia inteiro, é, né? Quem nunca arrumou uma namoradinha, você se vendeu ali para ela, por é, exemplo, é. como você levou uma ideia para o seu chefe, no seu trabalho, qualquer coisa, você está vendendo aquilo também, né? Então, é só questão da gente conseguir adaptar. Então, essa minha migração para o mercado securitário veio através dessa indicação, né? Hoje, eu atuo como life planner, né, na Uhum, Prudential do Brasil, eu tenho a minha empresa, tá? E estou licenciado, sou franqueado da Prudential, tá? tá, E a minha atividade, ela envolve um planejamento financeiro personalizado voltado para a parte de proteção pessoal, familiar, financeira, patrimonial, tá? Usando as ferramentas de seguro, tá? De maneira personalizada, tá. fazendo primeiro uma análise de gerenciamento de riscos e o desenvolvimento desse produto para essas pessoas, né? Daqui a pouquinho eu já falo sobre como que é o método de trabalho, mas para que eu conseguisse chegar na atividade que eu estou hoje, tá? Foram feitas análises curriculares, entrevistas, Aham, precisei estudar para ter a certificação na SUSEP, né, que é a tá. Superintendência de Seguros Privados. Então, também, depois que a gente sai da caserna, né, é importante que você falou aí, investir em cursos, né? Alguns deles são mandatários, né, obrigatórios para que a gente consiga realizar determinada atividade. Então, após a certificação da SUSEP, estou apto a executar a atividade de corretor, né? E a minha atividade propriamente dita é através de uma conversa, um bate-papo, né? Desmistificar um pouco essa questão do seguro. As pessoas têm até um pouco de restrição de falar, principalmente de seguro Sim, de vida, né? Que é o ramo que eu trabalho. As pessoas têm aí essa, poxa, não, mas seguro de vida é para quando morrer. Não, não só, né? Claro que é importante a gente pensar nisso, principalmente se a gente tem esposa, tem filhos, né? Tem dependentes financeiros. Claro, a gente precisa pensar no conforto deles num momento de eventual ausência, mas aham, também
a gente pensar num outro lado, que é a nossa proteção em vida. Né? A gente está novo, a gente vai gerar ainda muita receita, a gente está com gás, está trabalhando. Por se acontecer algum evento de risco durante essa nossa trajetória, como é que vai ficar a minha saúde financeira? Eu vou Sim, conseguir sim. gerar a mesma renda que eu geraria em perfeitas condições? Né? É, Provavelmente não. Né? Como é que vai ficar a minha despesa? Com certeza ela vai aumentar. Né? Então, da onde que é, eu vou tirar recurso para essas necessidades ou fazer essa antecipação da renda que eu preciso? Justamente através das ferramentas de seguro. É que ela vai te dar legal. alavancagem financeira líquida imediata e como o dinheiro do seguro ele é de uso livre, né? Ele não é verba carimbada, como a gente falava, Uhum. você consegue utilizar ali para várias situações, né? Para manutenção do patrimônio, para custeio de despesa, educação própria ou de filhos, processo sucessório, né? A gente trabalha também muito na questão empresarial, né? A gente, felizmente, temos vários reservistas que hoje são empresários, né? E Legal. alguns ainda dentro de empresa familiar, principalmente, a gente pensar no planejamento sucessório empresarial, falar um pouquinho de continuidade de negócios, né? Então, tem uma série de formas que a gente consegue trabalhar e isso é muito bom. E como eu falei no começo, o propósito, né, que é uma das coisas que move o meu trabalho é justamente isso. Poxa, eu saber que se em algum determinado momento eu vou fazer uma diferença positiva na vida de Aham. uma pessoa ou de uma família, né? Quando elas Ah, precisarem, elas vão ter uma segurança, vão ter um recurso financeiro ali para elas utilizarem. legal, legal. Não, acho que você falou uma coisa que é muito importante do saber vender, né? Porque às vezes o militar acha que ele, não, na área comercial não é muito o meu foco, né? Fiquei anos lá dentro e não vendi nada para ninguém. Então ele já tenta excluir essa área, eu vejo, né? E às vezes as empresas querem esse profissional, né? Porque geralmente eles trazem a resiliência, a disciplina, né? E você conseguindo ajustar, né, a cabeça dele e entender que ele consegue vender sim, né? Inclusive o Monteiro tem um discurso de venda muito bom, me convenceu aí, eu tenho seguro de vida com ele, né? E existe técnica para tudo, né? Tudo se aprende, então tirar aquela ideia, não, não é a minha área, né? Com certeza aí alguém vai te ensinar e dá para aprender. E qual que é o perfil, Felipe, falando rapidamente aí do seu cargo, né? Como que essa pessoa que se enxerga e está agora na caserna fala, opa, é esse meu perfil, né? Tem que ser comunicativo, não? Como é que é? Rapidamente aí para a gente já finalizando. Primeiro de tudo, disciplina, porque você Tá. vai ser o dono do seu negócio, né? Você vai ter que gerir a sua empresa. Então, a parte tanto comercial quanto administrativa, agenda, reunião, tudo isso você vai ter que fazer, gerir e administrar. Então, você precisa ter uma Tá. disciplina para o seu negócio correr legal, né? Parte de vendas, isso aí, como você falou, tem técnica para tudo. E muitas Tá. empresas, elas vão te ensinar isso. Se você não vier com nenhuma bagagem, ótimo, porque aí você vai ser moldado no formato que a Aham. empresa quer. Isso também é muito bom, não é barreira, eu não ter experiência nisso, né? Então, a Tá. disciplina, ser comunicativo, gostar de estudar, porque é uma atividade muito técnica, né? Ela envolve manuais aí, por exemplo, a gente tem alguma dezena de produtos que a gente pode ofertar. Para cada produto, a gente tem um documento, que é o famoso, no EB seria o manual, né? O papiro, a gente Aham. chama de condição geral. Ele está na casa ali de 190 páginas. Então, você vai ter que ler, Nossa. vai ter que entender, porque você tem que ter propriedade naquilo que você está falando, né? Para passar segurança para o seu cliente. E da mesma forma, ele vai te questionar. E a gente não pode ficar vendido. Poxa, isso eu não sei. Né? Então, é importante também Tá. ser um perfil papirão. Legal, legal. Não, legal, Felipe. Então, vamos indo caminhando aqui para o final já. Então, o que eu entendi, assim, resumindo, né, a nossa conversa é investir em você mesmo, né, investir em capacitação, né, e investir em relacionamento. Eu acho que o que eu senti aí, né, da nossa conversa foi isso, né, não deixar para o final, tentar visualizar lá, né, lá fora o que você gostaria de fazer, já tentar ir pensando nisso, né, e investir em pessoas, né, pessoas que podem abrir as portas aí para você em breve, né, e nesses mercados, em empresas, se conectar, vai no LinkedIn, fala com o recrutador de certa empresa, visita uma feira, né, inclusive hoje, dia que a gente está gravando, está rolando a feira de franquias, né, que eu já indiquei para o pessoal ir lá, conhecer as empresas, ver o que está rolando no mercado, porque às vezes o perfil da pessoa não é ser empregado, CLT, né, eu já percebi isso, né, então às vezes o reservista ele quer empreender, né, e como ele não tem muita vivência, né, do mundo comercial, ele acaba, né, se auto-sabotando, né, falando, não, isso não é para mim, não vou nem investir, né, então vá nesses eventos, nessas feiras, né, porque tem muita coisa interessante também, como você falou, circule, né, no meio civil, né, e aproveite a oportunidade, né, agora,
né, aqui com o perfil, né? Fale com o Felipe, né, com o Tenente Monteiro, fale com ele se você gostou dessa profissão, se você quer saber mais, né, o que eu tenho que fazer. Posso fazer um estágio aí na Prudential, ou aqui em São Paulo, ou aí no Paraná com você, posso passar um dia com você, né? Então, é tentar sugar o máximo possível da galera que já saiu aqui como a gente, né, para você não sofrer tanto na sua transição. Então, Monteiro, obrigado aí pela sua dedicação, né, por ter cedido o seu tempo, né? Eu sei que está aí horário de trabalho, né? Então, obrigado aí por ter se dedicado, né, passado o conteúdo para a galera e com certeza você vai ajudar muita gente aí que vai assistir a nossa conversa. Perfeito, Galdino. Eu agradeço muito pelo convite, desejo continuado sucesso nessa sua atividade. Para o pessoal Legal. que teve a paciência de assistir a gente até o final também, muito obrigado. E isso tudo que o Galdino falou tá perfeito, tá? Pessoas, qualificação, sua imagem, isso tudo você tem que começar a desenvolver desde o início da sua trajetória. Não deixa para o final. Pega o bizu pro Galdino que você vai se dar bem. Legal, Felipe. Obrigado, viu? Até a próxima, então. Já está convidado para a próxima série. Valeu, um abração, Combinado? Um cara. Até abraço. mais. Tchau, tchau, Até cara. mais. Tchau, tchau.